E isso é muito bom, podermos estar aqui para compartilhar um pouco da palavra de Deus. E saber que Deus é fiel, né? Saber que Deus ele é poderoso para nos abençoar e que a sua fidelidade não tem fim. Ainda que nós sejamos infiéis, o Senhor permanece fiel. Estou vendo aqui gente que está fora da nossa igreja, nos visitando. Coisa boa, né? Coisa boa. Queria saber, quem ainda não é membro dessa igreja? Levante a sua mão. Alguém que não é membro ainda? Ali tem uma pessoa. Deus abençoe a sua vida. Nós temos ali esqueci teu nome, cara. O Anderson e a sua esposa estão aqui nos visitando. Sejam bem-vindos, sinta-se à vontade no nosso meio. Gente, a Igreja Batista de Vila da Penha, ela é muito pequena, né? Nós estávamos num períodozinho de férias, nós fomos ali para Campos do Jordão, tirar um diazinho de descanso. Quem a gente encontra lá? O Anderson. Gente, é muito pequeno, mas é uma coisa que a gente precisa entender e perceber, que por onde quer que nós estejamos, tem sempre alguém olhando para nós, tem sempre alguém nos vendo. Ontem, pela manhã, eu passei, fui levar minha esposa para fazer um procedimento no dente, e quando eu voltei, ela estava com muita dor, tadinha, chorando de dor. E aí eu estava chegando no condomínio, e tinha um cidadão que colocou o carro de uma forma que estava atrapalhando o meu carro a passar. E aí eu passei, com um bom motorista que sou, passei ali tirando fininho nos carros. Mas a minha mão, ela é tão teimosa que ela não foi na buzina. E eu buzinei. E aí eu deixei a minha esposa em casa e voltei para comprar o medicamento que o médico passou para ela. E quando eu estou passando pelo incircunciso, ô pastor, falei, tá vendo? Se eu tivesse feito alguma coisa além de buzinar, qual era o testemunho que eu estava dando? Péssimo, né? Eu falei, é você que está fazendo essa bagunça aqui, né? Brinquei com ele, falei com ele, mas os olhos do Senhor estão sobre todos nós o tempo inteiro. Nós vamos pensar hoje um pouquinho sobre o tema da nossa igreja, que eu esqueci, a gente vai ficando assim um pouco mais experiente, a gente esquece. Qual é o tema mesmo da igreja, gente? Bom, graças a Deus que tem vocês para me lembrar. Vivendo uma fé inabalável. Como é que está a sua fé? Abalável? Misericórdia. Vou orar por você, meu irmão. E o subtema para o mês de fevereiro? Vivendo uma fé inabalável em meio às provações. Você já passou por provação na sua vida? Provação é só uma provação. Ou já passou por provações na sua vida? Você já foi testado na sua fé? Alguém já prometeu algo para você? E de repente o mundo desabou sobre a sua cabeça? E você perguntou, mas Deus, por que comigo? Por que logo comigo? Semana passada, o nosso pastor falou sobre a vida de Pedro. Pedro, um homem fiel, mas Pedro é sempre Pedro, né? Pedro é sempre aquele mais atirado para fazer as coisas. Não vou falar de tu não, fica tranquilo. Pastor Pedro já estava pensando que ia falar, não vou falar não, né? Então Pedro é aquele mais atirado, e nós ouvimos que quando ele viu um homem por sobre as águas, o que ele fala? És tu, Senhor. E ele vai ter com Jesus, mas ele perde o foco, ele perde a visão, ele deixa de fazer o que é necessário, e o que acontece muitas vezes conosco é a mesma coisa. Às vezes nós estamos tão perturbados com as provações, com as adversidades da vida, que nós tiramos o foco, nós perdemos o olhar para quem
nós devemos olhar, que é Jesus Cristo, que é o Senhor nosso Deus. Queridos, mas isso é natural, nós somos seres humanos. E aí tem muita gente que fala assim, como o pastor Pedro estava falando assim, eu pequei, mas a carne é fraca. E tem um ditado que diz, o pecado não é vitamina. Como é que nós vamos estar sempre pecando, caindo no mesmo erro? Mas eu quero falar hoje sobre a história de uma mulher que viveu também um momento na sua vida, um momento de provação, mas uma mulher que não tinha necessidade de nada, a não ser por uma condição que ela tinha. Ela era estéril. E aí a gente vai pensar hoje, no livro dos Reis, no segundo livro dos Reis, capítulo 4, a partir do versículo 8, a história da mulher sunamita. Quantos já ouviram falar dessa mulher? Muita gente. Mas nós vamos pensar um pouquinho sobre algumas características dessa mulher e vamos tirar algumas lições para as nossas vidas que são, assim, de suma importância e que nós precisamos realmente aplicar no nosso dia a dia, essas lições na nossa vida, que vai nos fazer enxergar a vida por uma perspectiva diferente. Livro 2 Reis, capítulo 4, versículo 8 até o versículo 10, depois nós vamos ler do versículo 18 até o versículo 23, e a gente vai dar uma passeada, porque a história da mulher sunamita, ela vai do versículo 8 até o versículo 37, mas para não ficar cansativo a leitura, nós vamos ler apenas esses textos. Todos acharam? Amém? Ou misericórdia? Ou escola bíblica dominical? Vamos lá, diz assim, certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao marido, sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Agora vamos lá para o versículo de número 18. O menino nasceu e certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava com os cafeeiros. De repente, ele começou a chamar o pai, gritando, ai minha cabeça, ai minha cabeça. O pai disse a um servo, leve o menino para a mãe dele. O servo pegou e o levou à mãe. O menino ficou no colo dela até meio-dia e morreu. O menino ficou no colo dela até o meio-dia e morreu. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Ela chamou o marido e disse, preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto logo. Ele perguntou, mas por que hoje não é lua nova nem sábado? Ela respondeu, não se preocupe. Vamos orar? Pai querido, nós louvamos o teu nome, porque a tua palavra é viva e eficaz. E é capaz, Senhor, de gerar em nós uma fé em meio às provações. Deus, eu quero te agradecer, ó Deus, por esta noite, pela oportunidade que o Senhor nos concede, de poder meditar na tua palavra, de compartilhar, ó Deus, com os teus filhos, aquilo que o Senhor já ministrou ao nosso coração. E haja, Senhor, hoje, transformação de vida, edificação de vidas nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém
Amém. Queridos, essa mulher é uma mulher admirável. É uma mulher que ela tem um olhar, uma percepção, tem um discernimento muito especial. Eliseu, um homem de Deus, ia visitar Sunem, uma cidade pequena, e ele passava por aquela mulher, e um dia aquela mulher o convida para que ele pudesse fazer uma alimentação, um lanche em sua casa. E ele bondosamente, imagina você, né, que faz viagens longas, e vai para outros lugares, leva algumas horas, né, 12, 14 horas dirigindo. Você deve, em determinado momento da vida, sentir fome ou cansaço. Aí você ou para num restaurante, ou alguém te convida para lanchar. E Eliseu estava assim, cansado. Com ele estava seu servo Geazi. E aí, aquela mulher convida para fazer uma refeição. E ele vai. Mas era simplesmente uma refeição. Depois, ele sai dali. Mas o que me chama a atenção nessa mulher é o olhar que ela tem para aquele homem. E a preocupação que ela tem com a estadia, com a estada desse homem na cidade. Ela vê que aquele homem, ele não tinha onde repousar. Irmãos, eu não sei como você age diante das circunstâncias ou diante das coisas que acontecem com você. Não sei como você vê as pessoas que estão à sua volta. Mas o texto, ele chama a atenção, que fala que aquela mulher, ela era rica, ela não precisava de nada. Versículo 8 fala assim: certo dia Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu com ele para que fosse tomar uma refeição. Hoje, geralmente, nós temos pessoas de posse. Eu não sei quantas vezes você já foi trabalhar numa casa onde a pessoa era de posse e ela nem oferece uma água para você sequer. Eu, durante muito tempo, fui autônomo, trabalhava, e às vezes eu ia em umas casas lá para a Zona Sul, e as pessoas eram assim, nariz em pé. Olhava para você de forma diferente, como ia em casa de pessoas muito abastadas, que gostava de te receber muito bem. Mas o que me chama a atenção é que essa mulher era mulher rica. E ela vê Eliseu um homem simples, um pregador, um profeta, um homem de Deus. E ele não se apresentou como tal para ela. Mas ela observa a postura de Eliseu. Ela começa a observar a maneira como aquele homem se comporta. E isso me chamou a atenção, por isso que eu falei para vocês, compartilhei, que ontem eu buzinei para o camarada que estava atrapalhando o trânsito no condomínio, e a importância que tem de nós andarmos vigilantes em relação à nossa postura diante da sociedade, no bairro, na faculdade, no nosso emprego, no local onde nós estamos plantados. Uma vez eu ouvi de um seminarista que pregar o evangelho não é preciso você estar no altar de uma igreja, no palco de uma igreja, num púlpito para pregar o evangelho. Pregar o evangelho é no seu dia a dia, é no seu relacionamento, é nas suas atividades do dia a dia. Onde é o seu palco? Onde é o seu púlpito? Talvez o seu púlpito seja na sua faculdade. Talvez o seu púlpito hoje seja dirigindo um carro, né, de aplicativo. O Ronaldo não está aqui, né? Porque ele fala o pastor Demetrio falou de Uber de manhã, ele achou ruim. Mas todos são filhos de Deus. Todos estão trabalhando num Uber, num táxi. Quem sabe dirigindo um busão, não é? Que conduz, que trafega muitas pessoas nele, no seu dia a dia. Eu já fiz muito isso. Já tive muitas experiências no ônibus, não foi só o pastor Demétrios, como ele falou hoje de manhã do metrô, não, no ônibus também. Eu não sei quantos lembram do 346. Quantos lembram? Lembra? Zazá lembra.
346 era um ônibus rápido, né? Vinha de Vila Cosmo até a Praça 15. E ali eu fiz muitas amizades naquele ônibus. Eu pegava o ônibus aqui no Bicão, já vinha como? Vinha cheio. E eu levava a minha marmitinha, né, naquele ônibus. E tinha um amigo que eu fiz no ônibus que levava a minha bolsa, né, a minha mochila, a minha pastinha. Todos os dias eu já estava sentado, ele pegava a minha pasta e levava. A gente fez amizade. E coisas aconteceram ali. E ali eu fui dando testemunho do Evangelho, do poder de Deus. E essa mulher, quando ela olha para Eliseu não precisou puxar da sua carteirinha de profeta, eu não sei nem se tinha a ordem dos profetas. Tinha, pastor? Ordem dos profetas? Não sei, hoje tem ordem dos pastores, né? Hoje tem várias organizações. Não, Eliseu não fez isso. Apenas com a sua postura, com a maneira que ele viveu, ele deu um testemunho para aquela mulher. O que me chama a atenção no texto é que ela chamou ele para fazer essa refeição. Versículo 9 diz assim: em vez disso, ela disse ao seu marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Que coisa linda, que fantástico você ser reconhecido como um santo homem de Deus. Não é preciso você ser conhecido como um pastor, como um homem eloquente, um homem influente, um presidente. Não. É preciso você ser conhecido como um homem, uma mulher de Deus. E quando a gente reconhece isso numa pessoa, é o suficiente. Traz uma responsabilidade? Traz sim. Mas nós precisamos ser gratos a Deus por isso. E quando nós somos gratos ao Senhor, quando nós reconhecemos isso na vida das pessoas que servem, dos homens de Deus, nós somos abençoados. Primeira coisa que nós podemos tirar, a primeira lição que nós tiramos com essa mulher, é que ela era hospitaleira. Você é hospitaleiro? Você gosta de hospedar? Irmã Sônia, eu não vou nem falar. Eu tenho uma mágoa no coração com a irmã Sônia, gente. Eu já pedi até perdão, mas eu tenho uma mágoa. Sabe por quê? Um dia ela quase me matou de comer. Sério, irmãos. Ela tem um quartinho lá, que é o quartinho da tortura. Ela convidou uma vez os pastores e muita gente para ir para a casa dela para almoçar. E aí, quando chegou, os irmãos, eu não sei se Dalmo foi nessa, não foi não, né, Dom? Os irmãos comuns, né, para ela, ficavam na sala, ficavam ali pela cozinha, tudo, mas os pastores não. Ela encheu aquele quartinho de pastores e ligou o ar-condicionado. E aí, ela botou uma mesa redonda e o bobo aqui foi convidado também. Só que eu fiquei no canto, sem poder me movimentar. Aí eu caí na besteira, irmãos, e falei: irmã Sônia, bota um pouquinho de comida para mim. Irmãos, a mulher vem com um prato 40 por 40 quadrado. Já achei diferente aquele prato. E ela botou um monte de coisa ali. Quando eu olhei para aquilo ali, eu vi que eu precisava ter fé. Porque a fé não remove montanha? Mas eu não consegui. Então essa mágoa eu guardo no coração dela. E depois ela tinha feito 12 sobremesas, irmãos. Meu Deus, foi difícil. Mas é uma qualidade ser hospitaleira, oferecer o melhor. E essa mulher ofereceu o melhor para o profeta de Deus, para o homem de Deus. Olha o que ela faz. Ela chama o marido e ela fala: vamos fazer para esse homem de Deus um quartinho, mas não vamos fazer de tábua não, né? Vamos fazer de tijolos,
vamos colocar ali uma cama, vamos colocar uma mesa, vamos colocar uma lamparina, que na época era a tecnologia mais ampliada, né? E a melhor tecnologia da época, para que ele possa... Olha, ela se preocupou com tudo, irmãos. Ela não somente ia alimentá-lo, mas também se preocupou com o seu físico, para que ele pudesse descansar, para que ele pudesse ser renovado. E ela fala para ele, e o marido vai, aceita, o marido entende. E a história começa a desenrolar de uma forma que Eliseu começa a olhar também para as necessidades daquela mulher. E me chama a atenção que aquela mulher era uma mulher pobre, não é isso? Ela é uma mulher rica. Rico precisa de alguma coisa? A gente olha o André não precisa de nada. É rico. Entende? O rico, ele acha que ele não precisa de nada. Mas o salmista Davi, no Salmo 133, ele fala o seguinte: como é bom e agradável é que os irmãos vivam em união, comunhão. Ninguém vive só. Nós precisamos de relacionamento. Nós precisamos de pessoas para nos comunicar. Nós não podemos viver isolado. Eliseu tinha um propósito, tinha um objetivo naquela cidade. E aí, quando Eliseu começa a se preocupar com aquela mulher, ele manda Geazi perguntar para aquela mulher o que ela precisava. Primeira qualidade daquela mulher, ela ser hospitaleira. E aí, Geazi vai perguntar para ela. Geazi era um tipo de cara assim que gostava de fazer comentários. Você sabe quem gosta de fazer comentário? Dá o ouvido e começa a comentar. Reparador, observador. E aí ele observou que aquela mulher, ela não tinha filhos. Ele pergunta para aquela mulher: o que você precisa? Precisa que nós intercedamos junto às autoridades dessa cidade? Está precisando de alguma coisa? E o texto ele vai falando que aquela mulher fala que ela não precisa de nada, porque ela era uma mulher que tinha um bom relacionamento com o povo dela. Ou seja, talvez aquela mulher fosse conhecida na cidade pela maneira com que ela lidava, com que ela se relacionava com as pessoas naquele local. E é muito interessante, irmãos, nós temos um bom relacionamento com as pessoas. Sabe por quê? Porque nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos o que pode acontecer conosco. Tenho diversas experiências com momentos difíceis da vida de pessoas. Essa semana mesmo, eu estava saindo da igreja para ir almoçar, um casal de idosos vieram ao banco e uma senhora já com problemas nas pernas, bem idosa. O que aconteceu com ela? Ela caiu na frente da igreja. 2 idosos. Assim, devia ter ali para os seus 80 e poucos anos. Sabe o que aconteceu? Ele, apavorado, ele tentou levantar a esposa, correu, e eu corri, pedi para ele não fazer aquilo, porque o que ia acontecer, irmãos? Os 2 iam cair, iam se machucar mais ainda. E aí, nós levantamos cuidadosamente aquela senhora. Mas quem diria que aquela senhora iria precisar de mim? Quem diria que um dia eu fui fazer um trabalho, caí de uma escada, bati com a cabeça no chão, ia precisar que alguém me levasse para um hospital? Nós vivemos numa sociedade, nós dependemos um do outro. E aquela mulher, ela começou a olhar isso, só que ela tinha um bom relacionamento. Imagine você, se você não tem um bom relacionamento no seu prédio, imagine você, que você não tem um bom relacionamento no seu bairro onde você mora, na vizinhança que você frequenta. O dia que você precisar, queridos, como vai ser? O que vão fazer, o que vão falar de você?
lá do condomínio onde eu moro, as pessoas me conhecem. Hoje uma pessoa falou: oi, vira-lata. Falei: gente, como é que pode? As pessoas não me respeitam. Me encontrou no ponto de ônibus ali, falou: oi, vira-lata. Mas sabe por quê? Porque eu falei que eu sou tipo vira-lata. Eu vou com todo mundo. A minha filha fala: pai, é difícil sair com o senhor. Onde o senhor vai, alguém quer falar com o senhor. Falei: minha filha, o que eu posso fazer se eu sou popular? Não é? Mas sabe o que acontece, irmãos? É você dar atenção às pessoas. É você querer o bem das pessoas. Essa mulher, ela queria o bem. Sabe o que aconteceu? Quando ela quer o bem, ela começa a receber da parte de Eliseu um olhar diferente. Quando nós fazemos o bem para as pessoas começam a nos olhar de forma diferente. Elas começam a nos olhar de forma que elas querem também nos ajudar. E às vezes nós não estamos precisando de nada, mas às vezes nós estamos precisando apenas de um ombro amigo, para colocar a nossa cabeça, para falar aquilo que nós estamos precisando de falar, desabafar. Hoje nós temos os consultórios de psicologia lotado de pessoas. É difícil até você conseguir um horário para ser atendido, né? Tem psicólogos bons aqui na igreja, né, André? Que você não consegue. Sabe por quê? Porque as pessoas hoje estão apavoradas, estão vivendo num mundo conturbado. Hoje a minha esposa me passou uma notícia que eu falei assim: olha aqui como é que está um determinado bairro, uma determinada cidade aqui do Rio de Janeiro. Está dominada. Então nós precisamos saber que mesmo nas provações é necessário termos fé, uma fé inabalável para nós suportarmos as provações. E aí a história de vida dessa mulher estava discorrendo muito bem, estava tudo certo com ela. A partir do versículo 18, já vem narrando uma segunda história. Eliseu procura saber o que ela precisava, ela disse que não precisava de nada. Geazi fala para Eliseu que ela não tinha filho, que o esposo, que o marido dela já era idoso. E aí o profeta promete para ela algo que seria impossível aos olhos humanos. Eliseu fala para ela: o ano que vem, nesse mesmo tempo, por esse período, você estará com um filho nos seus braços. Irmãos, eu louvo a Deus porque o Senhor me presenteou com 2 filhos. E não foi preciso muita coisa, somente a bênção de Deus. Mas quantas pessoas estão aí buscando ter um filho? Quantas pessoas estão aí procurando de todas as formas ter uma descendência e que não consegue? E aquela mulher, ela tinha uma dificuldade, sabe por quê? Ela era estéril, tinha 2 obstáculos. Primeiro, estéril. Depois, o esposo era velho, já estava avançado em idade. E a promessa de Eliseu vem. E o que ele fala, o que o profeta, o que o homem de Deus fala, acontece. E ela teve o filho. E aí começa agora uma nova etapa de vida. A partir do versículo 18, a Bíblia fala que aquele menino cresceu e certo dia ele estava com seu pai no cafezal, ele estava na roça trabalhando com seu pai. E ele começa a sentir uma dor de cabeça muito forte. Perdão. E aí o pai pega e faz o quê? Manda direto para sua mãe. E quando o menino chega lá, ela começa a tentar resolver o problema do menino, mas o menino faz o quê? No versículo 20, lá no finalzinho fala assim: o menino ficou no colo dela até o meio-dia e morreu.
Como você vai ter fé em meio às provações, às pressões dessa vida? Como essa mulher agora encara a situação de um filho que ela desejou tanto e que ela não tinha a possibilidade de concebê-lo, mas ele é concebido e agora ele, depois de adolescente, ele vem e morre. Queridos, o que me chama a atenção na postura dessa mulher não é a morte do seu filho, mas é o desenrolar da vida, da atitude, da postura dessa mulher. Diz assim: ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Existem coisas na nossa vida que nós não podemos e não precisamos estar alardeando para que todos saibam. É preciso termos um segredo, é preciso termos uma intimidade com Deus. Em meio às provações, em meio às dificuldades, coloque a sua fé naquele que pode resolver. Quantos sonhos, quantas dificuldades, quantos problemas estão mortos hoje, e Deus quer trazer à tona, quer ressuscitar os seus sonhos, meus irmãos. Quantas coisas você perdeu, a esperança que Deus quer trazer para você hoje como esperança. Essa mulher, ela perdeu um presente que ela recebeu de Deus em meio a tantas dificuldades. Ela entra no quarto e fecha a porta. E ela fala, ela chamou o marido e disse: preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Ela foi exatamente no lugar certo, falar com a pessoa certa. Por isso, esse texto me chama a atenção, que muitas vezes nós estamos tão desesperados que nós não sabemos o que fazer e saímos falando com todo mundo o nosso problema. Ei, escuta uma coisa que eu vou te falar aqui: pare de falar com todo mundo, fale com a pessoa certa. Nem todo mundo está apto para ouvir aquilo que você tem a falar. Essa mulher, ela fala com o marido, e eu acho interessante, o filho estava onde? Estava com o seu pai, estava na roça, e ele manda o menino para casa, e agora a mulher dele vem falar com ele, e ele pergunta: mas por que você vai falar com o homem de Deus? Não é? Versículo de número 21 fala assim, ele perguntou: mas por que hoje? Não é lua nova nem sábado. Ela respondeu: não se preocupe. Gente, em meio a uma provação, em meio a uma morte, em meio a uma dificuldade, aquela mulher, ela manteve a sua calma, ela manteve a sua postura, ela manteve a sua confiança e falou: não se preocupe. Como é que pode? O que você faria nesse momento? Como você reagiria diante de uma situação como essa? Aquela mulher, ela teve calma. E aí ela corre até o homem de Deus. E ela vai exatamente ali, no lugar onde ela ia ter a resposta certa. E quando ela chega diante de Eliseu, que ela vai se aproximando, versículo 18, fala o seguinte, versículo 26, perdão, fala o seguinte: corra ao seu encontro e pergunte a ela: está tudo bem com você? Está tudo bem com o seu marido? Está tudo bem com o seu filho? Geazi chega lá e ele pergunta tudo isso. Gostava de ter interessado, estar inteirado nas coisas. E o que é que ela responde? Ela respondeu a Geazi: está tudo bem. Queridos, essa mulher saiu de casa, deixou o seu filho morto. Como é que está tudo bem? Passei por uma experiência no ano de 2012, que a minha sogra teve um colapso pulmonar. E nós estávamos ali sem saber o que fazer.
E ali em meio àquelas dificuldades todas, aquela pressão que estava sendo gerada ao nosso redor, nós simplesmente pegamos a minha sogra, colocamos sobre a cama, e eu fui testar os sinais vitais dela. Sabe o que eu encontrei? Nada. Absolutamente nada. E aí eu mando não que eu não mando, lá em casa, né? Eu peço a minha esposa para ligar para o socorro. E eu oro ao Senhor. Peço ao Senhor que tenha misericórdia e devolva a vida da minha sogra. E hoje ela está aí ainda, para a glória de Deus. E ela se lembra disso. Todo ano ela se lembra disso. Sabe por quê? Em meio às pressões, em meio às provações, você tem que ir na pessoa certa. Para que você tenha uma fé inabalável, resista às provações. Você precisa ter sabedoria, discernimento, para que Deus abençoe a sua vida. Essa mulher teve discernimento. Sabe, primeira coisa que ela faz, ela coloca aquele menino lá no quarto. E a segunda coisa que ela faz, ela não começa a falar, a desesperar, a gritar para toda a vizinhança: o meu filho morreu, eu estou desesperada, eu não pedi isso, eu fui enganada. Não, ela faz simplesmente o necessário. Ela coloca o menino lá na cama do profeta e ela vai falar com ele. Sabe por quê? Porque ela entendia que aquele profeta, aquele homem, ele tinha autoridade de Deus para poder trazer de volta aquele menino. E ela vai até ele de uma forma sorrateira, silenciosa. E ela podia chegar lá no profeta e falar: eu não te pedi nada, você me iludiu, agora dá o teu jeito, eu quero meu filho de volta. Não, ela não reclamou, ela simplesmente contou. Versículo 27 fala assim: ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos seus pés. Geazi veio para afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixa em paz. Ou seja, não mexe com ela não. Ela sabe o que está acontecendo. Ela sabe qual é o momento que ela está vivendo. Vamos ouvir o que ela quer. Ela está muito angustiada, mas o Senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão da sua angústia. E disse a mulher: acaso eu te pedi um filho, meu senhor? Ela pergunta, ela não pediu. Não te disse para não me dar falsas esperanças? Ela agora já estava achando que foi apenas uma ilusão. Mas o que me chama a atenção, gente, é que quando nós servimos a Deus com aquilo que nós temos, o Senhor nos abençoa de forma poderosa. Aquela mulher foi abençoada. E aí ela tem esse discernimento para ir diretamente ao homem de Deus. E ali a solução do problema dela acontece. Porque ela vai e chega exatamente ao homem de Deus. E a gente percebe que agora Eliseu ele começa a ouvir, só que Deus não tinha mostrado para ele o que tinha acontecido. E quando Eliseu sabe, Eliseu volta até a casa daquela mulher, e ele sobe até o quarto, e ali, aquela mulher recebe de volta o seu filho. Fé inabalável em meio a uma crise, uma fé inabalável em meio a uma solução que nós, como olhar humano, nós não enxergaríamos uma solução, mas aquela mulher, em meio à sua pressão da perda do seu filho, ela foi exatamente na pessoa certa, e aquele homem veio e deu a solução para aquela mulher. Sabe por quê? Porque ele era um homem de Deus.
E aquela mulher, a fé daquela mulher pode ser sustentada, pode ser renovada, sabe? Porque o nosso Deus, Ele é um Deus que ressuscita sonhos, Ele é um Deus que restaura as esperanças, Ele é um Deus que muda cenário para que o nome dEle seja glorificado. Meu querido, minha querida, eu não sei como você entrou aqui nessa noite, eu não sei o que você tem passado, mas uma coisa eu posso te garantir: aqui há um Deus que pode restaurar as suas esperanças, que pode ressuscitar os seus sonhos, pode trazer de volta aquilo que você acha que não é possível, mas Ele pode trazer de volta. É o mesmo Deus de Eliseu, é o mesmo Deus da sunamita, que em meio à pressão da sua vida, ela falou que estava tudo bem. Ela não cedeu àquela provação, mas ela disse que está tudo bem. Está tudo bem. Quando você passar por dificuldade, pare de reclamar. Só coloque a sua vida nos pés do Senhor. A mulher, ela abraçou os pés do profeta de Deus. E ali tinha alguém querendo afastá-la da presença de Deus. Lembra de hoje de manhã? Da mensagem de hoje de manhã? A mulher, ela fez o quê? Se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Ela foi curada? Foi. Porque ela tinha uma fé inabalável. Ela rompeu com todas as dificuldades. Ela ultrapassou todas as barreiras para alcançar o seu objetivo. Essa mulher estava longe do profeta Eliseu. E a história diz que ela caminhou por alguns dias até chegar ao profeta. E quando ela chega lá, ela fala exatamente o que ela precisava. E o profeta intercede por ela. E o sonho daquela mulher, que estava morto, ele é ressuscitado. Ele traz vida. Querido, baixe a sua cabeça. Eu não sei qual foi o sonho da sua vida que morreu. Eu não sei qual é a necessidade que você tem hoje de apresentar a Deus. Mas eu sei que há um Deus que ressuscita sonhos. Há um Deus que renova a esperança. E nesta noite, é noite de renovo para você. Essa talvez seja o momento, este talvez seja o momento em que você precisa se render ao Senhor, como a sunamita fez. Ela não pediu nada, mas ela recebeu. E a primeira coisa que nós tiramos, quando nós somos obedientes à voz de Deus, quando nós somos hospitaleiros, o Senhor nos abençoa. E quando nós temos discernimento, nós conseguimos alcançar os nossos objetivos. Para que nós possamos gerar uma fé inabalável em meio às provações, é preciso confiar no Senhor. É preciso entender que Ele é Deus e que age em nossas vidas. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Santo Deus, nós louvamos o Teu nome, Senhor, porque o Senhor é um Deus imutável, um Deus que permanece de eternidade a eternidade, um Deus que é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Ó Pai, nós agradecemos, Pai, pela leitura da Tua palavra nesta noite, por tudo que o Senhor já ministrou ao nosso coração, e te pedimos, Pai, que o Senhor ressuscite sonhos nesta noite, um sonho de ter uma vida contigo, uma vida plena, uma vida, Senhor, abundante na Tua presença.
meu Deus, em nome de Jesus, toma agora a tua igreja em tuas mãos. Abençoe aquele, Pai, que está aqui, ó Pai, através da internet também conosco. Pai, que o Senhor falou ao seu coração nessa noite, que o Senhor possa abençoar, ó Deus, que o Senhor possa restaurar, ó Deus, os sonhos, trazendo novamente esperança e paz nos corações.